Bem-vindos, professores. Estamos aqui com a professora Virgínia, professor Felipe Bozelli. A gente vai conversar um pouquinho sobre o tema que vocês abordaram nas palestras de vocês. E eu vou privilegiar começar pelas meninas, e a pergunta vai ser sobre o mesmo tema para os dois, mas com visões um pouco diferentes, até porque tem atuações profissionais diferentes. Então, a Virgínia abordou na palestra dela políticas públicas através do procedimento licitatório. Como a gente pode aproveitar as licitações para, além do interesse público, também implementar políticas públicas. Então, nesse sentido, a Virgínia, com sua visão de administração pública, quais são as dificuldades que a gente tem para operacionalizar isso na prática e, de fato, conseguir juntar interesse público, licitação e política pública? E já aproveitando, depois da pergunta do professor Felipe Bozelli, que tem uma atuação muito privada, o mercado está preparado para atender políticas públicas por licitações? Bom, vamos lá. Primeiro, queria agradecer a presença aqui no Conex, poder participar desse podcast com a Renila e Felipe. Bom, eu acho que uma dificuldade que a gente tem, fundamental, é o primeiro conhecimento. A gente tem uma carência de conhecimentos que realmente robustecem a administração, e principalmente aqueles que estão na linha de frente, de capacidade para poder enxergar a compra pública como política pública, de ter patrocínio dentro da instituição, de ter essa visão realmente do tema como forma estratégica e essa importância para conseguir fazer a implementação tanto da política pública quanto da compra enquanto essa plataforma de promoção da política pública. Uma outra coisa que eu vejo aí é um ponto negativo, né, que a gente pode colocar, que apesar da gente ter toda uma concepção que estamos numa administração gerencial, que já deixou ali para trás os traços patrimonialistas e tudo mais, a gente ainda vivencia um contexto que carece ainda na construção de alguns processos a criticidade, a clareza, a imparcialidade. Então a gente tem sim situações que as pessoas estão um pouco interessadas em deixar ali o teu legado, a tua visão, e isso compromete a construção, né, das políticas públicas da forma como ela realmente deveria ser, de uma forma sustentável, que vai gerar o resultado efetivo para o cidadão e para a sociedade. Então a gente vai ter nesse mote de inovação, de desenvolvimento sustentável, aqueles que querem ser o pioneiro para falar que fez, e a administração enquanto máquina indo atrás dessa construção que faz com que a gente tenha uma alocação ineficiente, pouco republicana dos esforços e dos gastos da administração nessas construções. Então, né, sobre duas perspectivas aí, agora trazendo naquilo que a própria legislação coloca, acho que uma forma da gente fazer frente e tentar evitar essas questões é quando a gente está falando dos alinhamentos, dos planejamentos, a alta administração tendo o papel ali de governança, de corresponsabilidade, como sempre teve, né? Mas agora escrito dentro da legislação, que vai tentando mitigar um pouco esses riscos e a gente trazendo o desenvolvimento daquela força de trabalho diretamente envolvida nas compras públicas, para ela ter essa segurança, essa visão crítica, esse conhecimento nessas construções, e tirando um pouco essa margem das preferências, né? Porque eu quero aquele modelo, não é que eu quero. Eu tenho a necessidade, qual é o modelo que é mais adequado? E aí a gente está falando de uma política pública efetivamente construída, democraticamente construída, e que vai atender os objetivos que a gente tem constitucionalmente postos para atender. Sou Felipe. E o mercado? Veja, Renila, primeiro é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu tenho uma visão, eu diria, bastante crítica à ideia de nós promovermos políticas públicas, utilizarmos a licitação como mecanismo de promoção da política pública. Não é óbvio que como o fim da política pública, no sentido, claro, quando a licitação é usada para comprar merenda, nós estamos fazendo uma política pública. Quando ela é usada para comprar camisinha, para atender uma política pública de combate ao HIV, nós estamos fazendo uma política pública. Mas usar o processo como uma ferramenta de política pública, eu confesso que eu tenho uma visão bastante crítica a essa ideia. Veja por quê. Eu não descarto a possibilidade, sim, de o processo fazer parte de uma ferramenta de construção de política pública. Eu acho que isso é possível. Mas me parece que em muitos casos que eu observo, a gente acaba esquecendo que a função primária da licitação é realizar a compra e tentando fazer com que a política pública que está no meio do processo vire uma política, a função primária do processo licitatório. Eu acho que isso é muito perigoso. Por N motivos, o principal é que, por vezes, a gente fica sem a função primária da licitação. E com detalhe, se a licitação não é eficiente para fazer a função primária dela, que é comprar, ela também não será eficiente como mecanismo de meio. Isso é importantíssimo. E segundo, me parece que
muitas vezes, a utilização da licitação como ferramenta de construção da política pública não é a forma mais eficiente de fazer aquela política pública. A gente poderia atingir a mesma política utilizando de outras ferramentas. A sensação que eu tenho é que muitas vezes a política pública entra dentro do processo licitatório, e aí perfeita a fala da professora Virgínia, muito com aquele ar do patrimonialismo, do dizer eu fiz, do querer mostrar uma política, do que efetivamente o resultado concreto daquela determinada ação. Então, na minha visão, quando nós falamos de política pública, a gente precisa de planejamento, a gente precisa de meta, a gente precisa de métrica, a gente tem que ter visão de longo prazo, a gente tem que ter revisão. Sem isso, não tem política pública. E quando eu vejo as políticas que a gente desenvolve, muitas vezes, não estou citando, não acho que todos, poderia dar até exemplos. Um exemplo, na minha visão, a política pública de agricultura familiar que a gente tem dentro do governo, me parece uma política pública que funciona muito bem. Me parece uma política pública que, ainda que você possa fazer uma crítica aqui ou acolá, você está utilizando do processo licitatório como uma ferramenta de desenvolvimento social, de aproximação e de forma muito eficiente. Porque comprar da agricultura familiar, ainda que saia centavos mais caro, você está melhorando aquela economia, você está melhorando uma série de questões ali. Por outro lado, outras políticas públicas eu vejo com muita dificuldade de execução prática. Nós temos tido, por exemplo, problemas imensos com relação à obrigatoriedade de declaração de cumprimento de vagas para PCD. É um exemplo. Talvez nós teríamos outras formas de fomentar os benefícios ao PCD, às pessoas que são PCDs, que seriam mais eficientes do que utilizar a licitação como mecanismo. Nós temos críticas relacionadas, até mesmo uma coisa que é absolutamente tranquila dentro do nosso cenário, que é a exigência de certidões tributárias, que nada mais é que uma política pública para fazer cobrança de imposto via licitação. Na minha visão, a execução fiscal ela é muito mais eficiente. Você ainda cobra honorários sucumbenciais da empresa, a advocacia da União ainda ganha dinheiro, ou do Estado, do município. Então, a minha percepção sobre políticas públicas é utilizar a licitação como mecanismo de promoção da política pública enquanto processo, não enquanto final. Enquanto final, me parece que toda licitação deveria, em alguma medida, estar atingindo uma política pública. Eu vejo como possível, mas eu acho que ela deveria ser feita com muitas ressalvas. Me preocupa muito a visão que eu tenho visto em alguns lugares, que todos os processos têm que ter alguma política pública dentro do processo licitatório. Eu acho que não tem. Na minha visão, não deveria. E quanto ao mercado privado, me parece que o papel do mercado privado nesses processos, ele ou deveria ser, muito mais passivo. Ele é um papel assim, você cria a política e eu, como privado, atendo. No entanto, a gente vê, em muitos casos, um papel ativo de determinadas empresas dentro do mercado privado que, travestindo um processo de política pública, acabam direcionando a licitação para uma inexigibilidade, para um determinado contrato, etc. Falava sobre isso esses dias com um amigo, o professor Anderson Pedra, e ele me falando que, certa feita, ele recebeu um processo para dar parecer, e era para uma tecnologia de construção em que se usava PVC e não sei o quê, e a tecnologia ela era melhor, economizava água, tinha 1000 sustentabilidades na tecnologia, coisa mais incrível, só que só aquela empresa fazia, ia ser feita uma inexigibilidade e tal. E ele fez um parecer, tudo certo. Naquele dia ele liga para um amigo dele engenheiro, e o amigo dele engenheiro fala, cara, nem sei que processo é esse, mas dá uma olhada numa pesquisa lá da Universidade do Rio Grande do Sul, que eles fizeram uma comparação. E aí quando ele pega o artigo, tinha 17 outras formas, metodologias naquela pesquisa, que não só aquela, e com detalhe, essa pesquisa do Rio Grande do Sul comparava as 17 metodologias. Aquela que o Estado havia escolhido estava em 15º, como a 15ª pior metodologia. Então, às vezes, a gente vê, e nesse ponto o mercado privado muitas vezes utiliza desse discurso de construção de política pública para direcionar para si a licitação, e aí a gente vê essa participação mais ativa do mercado na construção. Claro que eu não estou dizendo que são todos os casos,
mas eles existem e a gente deve tomar cuidado com eles. Sim, eu acho que política pública, no meio da licitação, sem ser para o atendimento da política pública, deveria primeiramente passar pela análise de indicadores para você ter como medir no final se aquela política pública está tendo efeito, se aquela política pública está repercutindo. A gente tem N, que são anteriores, inclusive, à nova lei de licitações, que a gente, pelo menos que eu conheça, não tem estudos sobre como era antes, como ficou depois e, de repente, melhorou. Né? Então, eu acho que o problema da política pública aqui, qualquer uma, é a falta da estrutura da administração que a gente tem hoje em estudar formação de agenda, em necessidade, dificuldade de implementação e depois o monitoramento lá na frente. Porque aí depois vai dizer, a política pública não serve. Não é que ela não serve, talvez ela não tenha sido estruturada da melhor maneira. E isso para o mercado repercute em segurança. Insegurança para o mercado repercute em preço mais alto. Então é uma conta que talvez não seja tão fácil de fechar. E aí já puxando já nessa fala de mercado para a palestra do professor Felipe, né, no período da manhã, sobre impugnação e esclarecimento, que eu acho que são as ferramentas mais simples que a gente tem de aproximação com o mercado. Está sendo bem usada essa ferramenta no sentido de realmente aprimorar? E como fazer isso num cenário que a gente tem tanto divulgado e que eu tenho as minhas reticências hoje bem particulares sobre a padronização? Até que ponto eu consigo equilibrar pedidos de impugnação e esclarecimento com minutas que a padronização hoje, para mim, já repercute em uma quebra de eficiência, porque eu padronizo tanto que eu engesso. Eu não estou padronizando para trazer eficiência, eu estou padronizando para impedir que as coisas evoluam. E, de fato, a 14, aí a pergunta também é para os dois, né? Ela trouxe novas ferramentas de aproximação com o mercado. O mercado já percebeu isso, que ele tem uma horizontalidade um pouco maior em relação com a administração, para conversar, para bater na porta e tentar encontrar, de fato, boas soluções para ambos os mercados, né? O da administração e da iniciativa privada? Veja, assim, a minha visão sobre impugnação e de esclarecimento, acho que a tua posição é perfeita. Ela é a forma mais simples, mais fácil, mais rasteira da gente compreender essa aproximação do público com o privado. No entanto, me parece que isso só vai acontecer efetivamente no momento que as duas partes entenderem que essa aproximação ela é necessária. Eu, por exemplo, já vi casos em que uma empresa fez uma impugnação questionando uma determinada especificação de um produto e dizendo, olha, com essa especificação só existe uma marca que atende e a nossa especificação faz absolutamente tudo que a outra marca faz, é uma questão absolutamente irrelevante, tá? Aquela explicação de direcionamento de marca básico. E a resposta do órgão foi que empresas privadas, que quem montava a especificação de edital era a administração. E com essas palavras, as empresas não deveriam dar pitaco na especificação que a administração desenvolvia. Então, assim, não é só o mercado que precisa perceber que hoje ele tem uma possibilidade muito maior de colaboração. A administração também tem que perceber. Toda aula que eu dou, eu insisto muito nesse tema. A gente ainda tem uma resistência muito grande a ouvir o mercado. A gente ainda acha que a administração deve desenvolver os seus processos licitatórios encastelada, que ela prepara e ela cospe para o mercado e problema do mercado resolver aquele determinado problema, aquela determinada discussão que nós estamos tendo. Então, na minha visão, sem dúvida, o pedido de esclarecimento e impugnação, eles são fundamentais para a gente ter uma licitação bem realizada, né? Falava agora em aula, por exemplo, durante a palestra, de um pedido de esclarecimento, a meu ver, simples, mas que é muito raro, eu não lembro de ter visto um edital de registro de preço que tenha essa definição. Veja, registro de preço hoje é disparado o que a gente mais faz, e é normal eu pegar um edital, ou quase todos, que você pega um edital para um item que é barato, o item unitariamente, então caneta, remédios de baixo custo, né? E normalmente a administração não fixa uma condição que, a meu ver, é fundamental para o particular dar uma proposta, que é qual o pedido mínimo. Não estamos nem dizendo que haverá pedido, pode não ter pedido, mas se houver, você não pode comprar uma caneta. Você não pode comprar uma cartela de Dorflex, você não pode comprar, sei lá, um pãozinho. É absolutamente inviável para a empresa executar esse contrato, né? Então, imagina fazer uma licitação para uniforme que tem que ter bordado, tem toda uma especificação, tem que comprar um rolo de tecido, me traz uma camiseta. Isso não pode acontecer. Então, você deveria ter no seu edital uma especificação.
É aí que o mercado entra. Quando ele identifica esses problemas, que ele fala, olha, sem essa informação fica muito difícil eu dar uma proposta. Ou pelo menos dar uma proposta eficiente. Porque eu vou ter que dar uma proposta para vender um, e no dia que você comprar 10 mil, essa minha proposta está caríssima. É uma proposta até desleal com a administração. Então me parece que a gente precisa de um bom entendimento disso das duas partes, né? Eu costumo citar, Virginia, nas minhas aulas, eu costumo fazer a seguinte pergunta. Se você está preparando um edital de licitação, você está montando o termo de referência, ainda está na fase interna, se uma empresa pedir cópia desse edital, pedir cópia desse termo de referência, você vai disponibilizar? E eu vejo as pessoas assim, não, meu Deus, como assim? Porque as pessoas botaram na cabeça que a fase interna da licitação é sigilosa. Eu vou atrapalhar, Não, porque os casos concretos, eles acontecem. Não é a história do professor. Quando eu ainda estava no jurídico, eu recebi uma ligação de um determinado gerente de uma área e falou, eu tô com uma dúvida. E dúvida por telefone geralmente é perigoso, né? Eu falei, tá, adianta. Falou, não, é porque a gente está fazendo a cotação e também mandamos e-mail para os fornecedores. E assim que o e-mail foi enviado, o fornecedor devolveu solicitando a cópia do TR. Aí eu falei, uai, qual a dúvida? Eu posso mandar o TR? Eu fiz, uai, mas você pediu a cotação sem o TR? Eu achei que já era automático. Ele, não, eu achei que era sigiloso. Aí eu falei, como assim? Até hoje, eu tenho anos aqui fazendo isso, e nunca foi mandado um TR. Não. E eu descobri que é uma coisa que é normal, né? Para eles é muito normal. Não, eu faço cotação sem enviar o TR. É normal isso, eu vejo meus alunos. E aí você fica assim, mas amigo, como que você quer ter uma cotação sem ele ver o TR? Ele está chutando o número. Não tem como ele te dar uma cotação sem ele ver o TR. É impossível. E aí eu costumo dizer isso. Veja, se o fornecedor que vai dar a cotação vê o TR antes da publicação, é porque esse TR não é sigiloso. Senão você estaria praticando um ato ilícito ao enviar o TR para ele. Então, esse é um exemplo bobo de como a gente ainda precisa avançar nisso. E aí eu até às vezes olho para os dispositivos da lei como uma consulta pública, um PMI, uma contratação integrada, uma semi-integrada, que são as várias formatações de diálogo com o mercado, e eu falo, poxa, talvez a gente vai demorar um pouquinho para chegar aí. Porque enquanto nós não tivermos esse entendimento cultural de que nós não estamos mais na 8666, que na verdade, vale dizer, a 8666 nunca proibiu o diálogo com o mercado. A gente só achava que ela proibia, mas não tinha nenhum artigo da 8666 que dizia que não era. Pelo contrário, tinha dispositivos da 8666 que falava as compras deverão ser realizadas de acordo com as condições normais de mercado. Então você tinha que conversar com o mercado também na 8666. Mas a gente foi criando esse medo e foi se encastelando. E só para fechar a ideia, o que você falou das minutas, eu fiquei muito feliz, tá, Renata? Porque é uma crítica que eu tenho feito muito. A gente saiu por aí minutando Deus e o mundo, né? O que cria uma aparente facilidade na elaboração do edital, porque, claro, se eu só tenho que mexer em 2 vírgulas no edital, o edital fica mais fácil de montar. Mas, muitas vezes, a gente está minutando coisas que não seriam possíveis de serem minutadas. Eu gosto muito de usar esse exemplo, porque eu acho que ele é uma constante nos editais, que são as multas. Quase todo edital que eu abro tem lá uma multa, assim, 0,5% por dia de atraso. E, às vezes, esse 0,5% por dia de atraso, ele não faz sentido dentro daquele objeto. Esses dias eu impugnei um edital de concessão de serviço funerário. E a multa era 0,5% por dia de atraso. Eu, inclusive, impugnei, eu falei assim, mas o que é um dia de atraso dentro da concessão de serviço funerário? Porque a empresa que faz a concessão, ela tem um monte de atividade. Ela vende o caixão, ela faz o velório, ela encaminha o corpo. O que é um dia de atraso? É deixar o corpo apodrecendo? Eu nem sei o que é um dia de atraso dentro desse contexto, né? Eu costumo citar o contrato de coffee break. Um dia de atraso no coffee break não pode ser 0,5% de multa, porque um dia de atraso eu não quero mais, o evento foi ontem. Então, tem vários exemplos que a gente poderia ver que essa multa padronizada em todos os editais, ela não vai fazer sentido. É verdade que essa multa pode funcionar para 80% dos objetos, mas você tem uma parcela que ela não faz sentido. Então, é um exemplo que essa ideia da gente minutar absolutamente tudo, ela pode ter alguma dificuldade, né? Eu acho que Felipe toca num ponto assim que eu falo muito, que a gente coloca, né? Para fazer um processo de compras, não basta norma,
não basta procedimento, não basta sistema. A gente está falando de pessoas. E aqui a gente está falando de mudança de comportamento. Então, na hora que eu tenho, por exemplo, enquanto administração, né, eu via isso na minha equipe quando estava ali na linha de frente dos pregões e tudo. Receber um pedido de esclarecimento e uma impugnação, tipo assim, estão questionando a qualidade do meu trabalho. Quer dizer que eu não. Tipo, é um erro que eu cometi, aquilo, sabe, agride a pessoa num ponto, sendo que você tem que olhar pela perspectiva que o Felipe traz muito bem, que é, não, aquilo é para agregar. É o canal de diálogo que você tem entre administração e mercado para garantir que aquele procedimento gere resultado. E gere resultado para a gente parar de achar que é um jogo de ganha-perde, né? Para quem está ali. Não, é a construção de uma relação. Principalmente quando a gente olha vigências contratuais longuíssimas agora na 14133, que tem que ser a construção de uma relação que é saudável para ambos os lados. Senão, eu estou falando em interrupção de prestação de serviço que vai causar um estrago, né, no atendimento de um serviço de uma política pública. E aí essa mudança de comportamento, né, saindo só desses mecanismos, assim, não adianta quando eu falo que não adianta a lei colocar o mecanismo lá, se as pessoas não veem que aquilo precisa de uma mudança de percepção dela, que ela não está mais naquele contexto da 8666, que foi feito tipo, precisamos cercar a administração porque falar com o mercado é dizer que a gente está direcionando uma solução. Então a administração tem que aqui saber fazer o mínimo, no mínimo detalhe, a descrição do serviço, porque se o mercado participar, você está direcionando a chave de cadeia, né? Eu lembro que a gente fazia processos ali no governo federal que o pessoal falou assim, mas você sentou com o mercado? Eu falei, poxa, mas era eu que tinha que saber de passagem aérea? Era eu que tinha que saber sobre cadeia logística de material de expediente? O cara que é especializado não sou eu. Então, eu tenho que ter esses diálogos. E aí a lei traz, né, o pedido de esclarecimento e impugnação já lá na frente, quando a gente está com o processo já em fase externa, mas como o Felipe colocou, outros mecanismos, que é a consulta pública, a audiência pública, aí você tem agora a PMI, e eu posso dizer assim, que acho que ao longo do processo, até lá atrás, a gente está falando de construção de planejamento de compras anual, que deveria ser divulgado até para o mercado já de antemão, já conseguir saber o que a administração precisa, que é abrir esses canais e tirando essa pecha de que esse diálogo ele é negativo. Óbvio, não vamos fazer a leitura, né? O olhar poliana de que não tem interesses aqui envolvidos. Então, vamos nos valer dos mecanismos que vão trazer transparência, que vão trazer conformidade. Renila, que fala muito, né, do tema da integridade. A administração deveria divulgar uma manifestação de como que é a relação dela com os fornecedores. Você praticamente não tem isso de, para eu garantir um processo íntegro e ter um programa de integridade, uma perspectiva é como a administração se relaciona com o mercado. E isso traz, né, voltando no início da minha fala, na questão do comportamento. É muito cômodo eu ficar com o edital padronizado, com o TR padronizado. No estado de Minas, a gente estava regulamentando a nova lei, a pergunta que eu mais ouvia: tem a minuta pronta e o sistema está parametrizado? Eu falei, querido, pare e pensa primeiro. Parte da construção é crítica. Não adianta eu te dar a minuta, porque você tem que parar, igual o Felipe colocou, e entender o mercado, aquela multa, talvez aquela cláusula não faz sentido. Ou ela não causa impacto, ou ela causa impacto muito grande naquele teu objeto. Então eu vejo que é nessa mudança de comportamento de ambos os lados. Que a gente também tem aquele mercado que, né, quer aproveitar ou queria aproveitar antes a entrada para esses objetivos que a gente sabe que não são os alinhados com aqueles do processo, mas você tem aquele mercado que tinha medo de relacionar com a administração também. Então, como que a gente muda esse ambiente, trazendo esses mecanismos para realmente fazer valer aquilo que especialmente a 14133 colocou, que diálogo, administração e mercado é fundamental para eu realizar os princípios e garantir o alcance dos objetivos, seja os que a lei 14133 prevê, seja aqueles que a administração tem, especialmente na Constituição, que, como a gente falou aqui, a compra existe para um motivo, atender uma necessidade. A partir disso é que eu vou procurar colocar ali outras, né, questões para trazer política pública, trazer prioridades, etc. e tal. Mas se eu não mudo essa visão, não mudo o comportamento, a gente não vai sair do A lugar. magia não acontece, né? Não acontece. Então, para terminar, de uma forma bem tradicional, um podcast, e já agradecendo a participação de vocês aqui nesse nosso momento mais contraído, né? Um podcast para a gente falando sobre assuntos de licitações e contratos. Virgínia, se você pudesse definir a 14133 em uma palavra, qual seria? Nossa, em uma palavra, Em uma olha palavra. só.
A mesma vai ser para você, Bozelli, em uma palavra. Ainda bem que eu vou ter tempo para pensar. Não necessariamente, primeira era para Olha, ser foi pinga-fogo. Eu não vou colocar que a palavra seria sobre a legislação em si, mas a palavra para mim seria aquilo que ela talvez espera de nós. É coragem. Coragem para fazer essas mudanças na nossa própria conduta, no nosso próprio raciocínio. Porque ela traz para a gente instrumentos muito valiosos, que se a gente não souber usar, ou a gente ficar vendo, né, com a lente do passado, ela não vai valer de nada. Então precisa de coragem para você ver que aonde nós estamos não é o melhor lugar. Então a gente precisa se movimentar. E se movimentar, uma mudança exige coragem. Conseguiu pensar? Na verdade, eu pensei numa muito rápido, esse foi o problema. Bom, assim, vou até confessar, a primeira, quando você falou, pensa uma palavra, no automático a palavra que veio foi ruim, mas eu não vou falar essa, juro. Veja, me parece que talvez a palavra, e aí vai ficar muito perto do que a Virginia falou, seria desafiadora. Assim, o que eu vejo? Eu vejo a 14133, ela traz muitas ferramentas interessantes, ela traz. Só que eu tenho um receio muito grande, eu falei inclusive isso no vídeo que gravamos ali embaixo, me perguntaram como que você enxerga os desafios para o próximo ano. Eu acho que a gente precisa ultrapassar uma primeira barreira, que é, nós fizemos uma avaliação esses tempos atrás do IMIL, do Tribunal de Contas, que foi assim, quem tem PCA? Quem tem ETP? Quem tem, sei lá, gestão de risco? E eu acho que nós vamos ter que passar da barreira do quem tem para quem está, de fato, de verdade, planejando anualmente as suas contratações e, com isso, está melhorando eficiência, publicidade, transparência, mais participação de mercado e não só construindo uma tabela no Excel com 12 mil linhas e 28 colunas para inglês ver. Então, assim, me parece que a gente tem, e por isso eu acho que a palavra talvez seria desafiadora, para a gente ultrapassar a barreira do eu faço um PCA, para uma barreira de eu efetivamente tenho um plano de contratações anual e não um documento que chama PCA. Eu tenho um estudo técnico preliminar e não um documento que chama ETP. Né? Eu acho que esse é o grande desafio eu vou fazer audiência pública, mas é uma audiência pública de verdade. Não é assim, eu faço audiência pública, as pessoas mandam consulta, eu ignoro todas e pronto, faço como eu quero. Isso não é audiência pública, isso não é estudo técnico preliminar, isso não é plano de contratação anual. Me parece que esse é o grande, e por isso a ideia do desafiador, é o grande desafio que a gente tem pela frente, da gente dar... eu não gosto muito desse conceito, porque para mim é o óbvio, mas eu vou usar o conceito doutrinário. É a gente chegar na efetividade. Eu confesso que para mim não existe diferença entre eficiência e efetividade, porque eu não consigo ver algo sendo eficiente e não funcionando. Para mim, a efetividade tem que estar aqui dentro. Não tem coisa eficiente não funcionando. Mas eu sei que a doutrina assim classifica, então eu vou usar o termo doutrinário da efetividade. Cheio de polêmicas, né? Sim, sem polêmica. Então, eu acho que para fechar de uma maneira poliana, uma maneira deixar uma mensagem de esperança, talvez a nova lei seja a coragem para transformar coisas formais em coisas eficientes. Talvez seja isso que a Temos gente... um conceito duplo. Temos uma construção, mercado, administração. Então, que seja assim para todos, né? Que a gente tenha coragem de transformar o que é excessivamente formal em entrega, né? Em eficiência e em política pública, que foi o que a gente construiu aqui. Então, muito obrigada. Convidamos vocês para o próximo Conex em 2026 e até lá.